Olá, tudo bem contigo? Espero que sim, com você e a sua família. Eu estou de volta. Sou Lourdes Araújo, o canal leva o meu nome. Estou aqui na plataforma do YouTube desde 2011, ano em que me aposentei. Muito obrigada a vocês que têm estado comigo ao longo dos anos. E a você que é novo aqui, bem-vindo. Eu te digo que na playlist do canal você vai encontrar páginas com assuntos diversos. Estou falando os processos de como eu cheguei até a mudar, a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. No primeiro vídeo comecei a falar desde criança e a minha infância. Encerrei o vídeo falando que eu e meu esposo, ao término da Bíblia, nós chegamos ao entendimento de que o homem é imperfeito e Deus é plenamente perfeito. Aleluia. Então, sem mais demora, vamos começar? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Passei a ler livros seculares de história, almanaques, revistas. Eu queria conhecer a história da Igreja Católica no decorrer dos séculos. 31 de maio de 83, eu fui com meus filhos à noite para a coroação de Maria. Lá estava lotado. Aí nisso, logo no início, vinha uma procissão. Na frente as crianças vestidas de anjinho, muito lindo, criança inocente. E aquelas crianças entravam, atrás delas a charola, que é conhecido na Igreja Católica, se chama charola, e a imagem vem em cima cheia de flores. E ali, todos cantando Minha Senhora, Minha Mãe, Minha Rainha, e uma criança sobe para coroar ali a imagem. Ali, eu vendo aquela cena, me veio a lembrança, o que eu já tinha lido na Bíblia, tudo que já tinha lido. E eu fiquei assim frustrada, sabe, gente? Decepcionada, porque aos 29 anos de idade, eu nunca tinha escutado um padre falar na missa acerca de Jesus Cristo, que ele foi enviado ao mundo para salvar a humanidade e que nós devíamos aceitá-lo como único Senhor e Salvador. Então veio bem forte assim dentro de mim. Eu disse, eu vou sair e não volto mais. E ali eu me levantei e fui para casa com os meninos. Chegando em casa, meu esposo só não questionou nada, sabiamente, ele não disse nada, porque eu demorei pouco. Foi o suficiente para ver a cena e voltar para casa. No dia seguinte, na lavanderia, eu estava lavando roupas íntimas minhas e do meu esposo, porque lavadeira nós sempre tivemos, e graças a Deus, E ali eu lavando e meditando na palavra de Deus, o que eu vinha assistindo nos cultos, nas escolas bíblicas dominicais, e eu disse, eu quero sim. Aí eu disse assim, por que não? Eu vou mudar sim, eu quero obedecer a palavra de Deus. Então, nesse momento, gente, foi o que eu já contei em vários vídeos. Foi aquela sensação, exatamente foi o momento em que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Aleluia! Eu fui ali revestida do poder de Deus. Aleluia! Eu senti um alívio muito grande. E era como que eu não estivesse pisando no chão. Eu entrei dentro de casa, não chegou a ser 1 minuto não, foi, sei lá, uns 40 segundos. Gente, eu não estava pisando no chão, eu estava suspensa. Foi uma alegria tão grande que eu senti. A experiência é pessoal, a experiência é pessoal. E daí em diante foi só bênção. Aleluia, aleluia. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Glórias a Deus. Vocês vejam que Maria, na oração que ela fez, após aquela visita ali a Isabel, sua parente,
E ela orou, exaltou o nome do Senhor. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Se ela chamou Deus de meu Salvador, é porque ela precisava de salvação. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o galardão de Maria, o galardão dela no céu vai ser muito grande, por ter se submetido a fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Maria é uma bênção, um exemplo de mulher. Aleluia! Glórias a Deus. E foi necessário José receber a visita do anjo. Não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que está nela é de Deus, é do Espírito Santo. Aleluia! E ali ele recebe Maria como sua esposa. E a palavra do Senhor diz que ele não tocou nela enquanto Jesus não nasceu. Aleluia! Dali em diante, ficamos focados na palavra. Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Em janeiro de 84, participamos de um curso para batismo, que é um testemunho de público que você morreu para o mundo e você nasceu de novo para servir a Cristo. Aleluia! O nosso batismo fomos juntos, eu, meu esposo e o meu sogro, em 15 de abril de 1984. Passamos a participar com nossos filhos da escola dominical e cultos nos finais de semana. E em casa fazíamos o culto doméstico. Cada dia mais o Senhor ia nos abençoando. Um dos meus cunhados, que costumava sair com meu esposo, ele passou, gente, um ano, todo sábado ele vinha aqui para casa, ele trazia bebida, trazia o tira-gosto, mas meu esposo não saía para falar com ele, meu esposo ia para o quarto. E ele passava aqui 1 hora esperando meu esposo. Ao final de um ano, gente, foi muita... Ele perseverou, viu? Mas Deus transformou meu esposo de verdade. E ao final de um ano, ele desistiu de vir aqui. Sabe o que foi que ele disse? Perdi um amigo. Gente, é impressionante assim a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa lê a palavra, mas ela não vive a palavra. Certa vez Jesus Cristo falou para as multidões: vocês façam o que eles mandam fazer, mas não façam o que eles fazem. Eles falavam, mas não praticavam. Não é verdade? Então, uma certa vez, uma pessoa da minha família, ela chegou assim, fez assim: que conversa é essa de Jesus? Jesus, Jesus, você só fala em Jesus? Olha só, e uma pessoa muito religiosa, viu? É falta de conhecimento, falta do domínio próprio, falta do amor. Graças a Deus que ela hoje está diferente e hoje ela fala em Jesus. Não é uma bênção, né? Muito bem. Aí, e outro dia eu cheguei na casa de minha mãe, aí meu irmão disse assim, meu irmão mais velho estava lá, aí ele disse assim, ele me perguntou: mamãe me falou que você agora inventou. Minha mãe me falou que você agora inventou de ser crente. Aí eu disse: é verdade. Aí eu disse: e como foi isso? Aí eu comecei a dar o testemunho, e quando eu falei na história da tradição, eu disse: a palavra do Senhor fala. Ele disse: tem isso na Bíblia? Eu disse: tem. Aí quando eu fui abrir a Bíblia de mamãe, né, para ler para ele, eu disse: quero saber não, livro escrito por homem. Aí ele se levantou, gente, muito furioso, veio para cima de mim como que queria bater, eu não sei o que era. Aí eu fechei os olhos assim, dentro de mim eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho medo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Eu falei na minha mente, no meu coração, e ele, gente, ele não fez nada, ele ficou arrodeando em mim, assim, em minha volta. Aí eu abri os olhos, né? Aí eu disse: mamãe, eu tenho que ir, porque eu vou cuidar da janta pra gente ir pra igreja. Beijo, mamãe, tchau. Aí eu dei tchau para meu irmão, sabe?
pronto, voltei na paz do Senhor. Gente, quando foi em 96, de 95 para 96, na virada do ano, a gente passava na igreja na época, e depois do final do ano, a gente todo mundo se abraçando, desejando feliz ano novo. Aí a irmã, que é dirigente de círculo de oração, ela chegou junto de mim, me abraçou assim, disse: o Senhor me falou que esse ano vai ter salvação na sua família. Aleluia, amém, amém. Gente, foi uma alegria muito grande. O que eu quero dizer para vocês é que esse meu irmão mais velho, ele aceitou Jesus no Betel. Aleluia. Uma bênção. Nós fomos 2 vezes lá na granja onde ele morava, com o conjunto Apocalipse. Nós fomos passar o retiro do carnaval por 2 vezes. Foi em 96 e em 99. Foram 2 vezes que nós fomos lá. Reuniu algumas igrejas e nós... Uma bênção. Meu irmão partiu... A morte foi assim, bem sofrida para ele, que foi câncer na cabeça. Ele chegou a ser operado, mas ele ainda passou 1 ano. O médico deu 6 meses para ele, mas ele passou ainda 1 ano. Mas meu irmão partiu, 15 de novembro de 2007. Está na glória, sim. Ele vai ressuscitar. Aleluia! E para sempre estaremos unidos ali. É uma bênção, gente. A gente ter essa certeza de quando fechar os olhos para onde é que nós vamos, não é verdade? Outra coisa, gente, foi maravilhoso, viu, esse dia. 13 anos depois que eu tinha nascido de novo, que eu era uma nova criatura em Cristo Jesus, eu cheguei na casa de minha mãe e ela me pediu perdão. Ela disse: minha filha, eu quero lhe pedir perdão pelas coisas que eu falei, já disse com você, e eu lhe aceito. Ela disse como crente, né? Eu lhe aceito como crente. A minha mãe, ela conversou com o padre. E o padre disse: não, pode aceitar a sua filha. A diferença é a questão dos livros da Bíblia, mas é a mesma coisa. Aí ela se aconselhou com o padre e... mas eu achei muito bonito da parte dela, né? Eu nunca falei nada, rejeitei minha família, nunca deixei de participar. Nossa família sempre gostou de festas. Eu estava sempre ali em todas as festas e sempre aproveitando a oportunidade. A palavra do Senhor diz que aproveitando bem a oportunidade, porque os dias são maus. E a gente se alegrava muito ali. Olha, gente, 8 anos antes da minha mãe falecer, o Senhor me deu um sonho, me mostrou a partida dela, e esse sonho aconteceu do mesmo jeito. E então o Senhor me levou eu conversei com mamãe e papai se eles queriam que eu lesse a Bíblia para eles, e eles aceitaram. Eu passava 1 hora diariamente, eu cuidava das coisas de casa cedo, ia para a casa dos meus pais, passava 1 hora lendo a Bíblia ali. Eu li Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Mamãe, o livro preferido da Bíblia dela é os Salmos. Li todo o Novo Testamento e outros temas também sobre a igreja, sobre salvação, sobre oração. Gente, foi uma bênção esse período. E no meio desse período que eu estava fazendo, a minha mãe me contou, falou um testemunho, né? Num desses dias que eu ia ler a Bíblia. Ela disse: minha filha, um dia eu estava deitada, dormindo, né? De noite, né? Para amanhecer o dia. E ela disse que escutou uma palavra, Deuteronômio. Aí ela olhou de lado assim, viu o papai dormindo, né? Ela disse: oxe, estou ouvindo vozes. Aí ela fechou os olhos de novo, aí escutou, Deuteronômio. Mamãe nunca tinha lido a Bíblia. Aí pela 3ª vez, aí ela disse: não, essa palavra aí eu nunca vi, só pode ter na Bíblia. Que coisa mais linda. Aí ela disse: minha filha, eu li Deuteronômio todinho, não entendi nada, mas eu li. Gente, eu fiquei tão feliz. Mamãe, que coisa linda. Deus mandou a senhora ler o livro da Bíblia, Deuteronômio. Eu falei, né, que era a repetição da lei. E uma bênção, a entrada do povo se preparando para entrar na Canaã terrena, né? E ali era visualizando a Canaã celestial, que um dia nós estamos caminhando nesse deserto.
e um dia vamos entrar na Canaã Celestial. Eu expliquei para ela. Gente, eu fiquei muito feliz, gente. O Senhor, Ele me fez promessas em sonho de que papai e mamãe iam se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mamãe, eu já falei para vocês no vídeo que eu postei anterior, né? Contei acerca que mamãe aceitou no hospital. E meu pai aceitou Jesus aos 86 anos, 4 anos antes dele falecer. Eu dei meu testemunho, nesse dia estava meu irmão mais velho, a esposa dele, minha irmã mais velha e meu pai. Papai foi o primeiro. Quando eu dei o meu testemunho, falei do plano de Deus para a salvação da humanidade. E eu disse, olha, eu falei meu testemunho, falei a palavra do Senhor, vocês têm alguma dúvida? Aí disseram que não. Eu disse, agora eu pergunto a vocês, vocês querem receber Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Foi lindo demais, foi lindo demais. Meu pai se ajoelhou e levantou as 2 mãos para o céu, disse que queria. Aí meu irmão, minha cunhada, meu irmão já tinha aceitado, mas ele que é assim, a vontade da gente é aceitar toda vez que convida. É bom demais, e minha irmã Tecla também. Interessante que anos depois, eu lembrando para minha irmã, ela disse que não lembrava disso não. É assim mesmo, tudo tem seu dia, né? E papai foi uma bênção. Meu pai era um homem de Deus. E aí eu comecei a orientá-lo para ele não se engrandecer. Papai ele era muito elogiado, para a gente não crescer, sabe? Não ficar orgulhoso, vaidoso. Isso é do homem, a gente receber elogio e, eu sou bom, né? Até Jesus Cristo disse, ninguém é bom, só há um, que é meu Pai que está nos céus. Ele falou isso quando estava aqui na terra, mas Ele é, Jesus é eternamente bom. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Aleluia. E papai foi aprendendo a maneira dele invocar o nome do Senhor. Eu achei muito lindo esse processo. E um mês antes de papai falecer, eu estive lá com ele. Gente, Deus preparou, sabe? No dia 2 de setembro, minha irmã tinha ido fazer a feira, e eu cheguei lá, e eu fui falar no livro de Tiago, que era o livro que nós estávamos estudando na igreja. E ele ficou muito feliz. Eu cantei 3 hinos para ele. A primeira foi reconhecendo que nós somos falhos. A gente promete tanta coisa ao Senhor e termina não fazendo aquilo que a gente promete. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, pedi, nada dei a ti, Senhor. A outra foi de gratidão. Agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Aleluia! E a outra foi, estou cansado e sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame ao seu lar. Aleluia! Glória a Deus! E ali, papai se alegrou tanto, foi um momento, sabe, muito bom que Deus preparou ali pra gente. Aí eu falei do céu, e ele sonhou com a casinha, que Jesus estava preparando uma casinha para ele, e mamãe também testificou desse... Foi quando ela não queria ir para o hospital, né? Ela disse, me deixa ficar aqui, Jesus já preparou uma casinha para mim, eu sei que eu vou morrer, deixa eu ficar aqui. Mas a gente levou ela para o hospital, né? Ela estava muito fraquinha. Pois bem, então eu falei isso e papai ficou feliz. Ele era carequinha, ele tinha um pouquinho de cabelo assim em volta, né? E ele coçando assim a carequinha dele. Aí minha irmã chegou, Lúcia chegou, aí disse, tu estás aqui? Eu tô. Aí ela, vou preparar um lanche para o senhor e para a Lurdinha. Ele, quero não, minha filha, quero não, seu pai tá farto aqui, na palavra de Deus, e coçando a carequinha, e disse, é bom demais, Jesus preparou uma casinha para mim, mas, gente, era coração sincero, meu pai era um homem de Deus, uma bênção, uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu pai partiu salvo, não tenho nenhuma dúvida. O Senhor o levou de AVC hemorrágico.
Agradecemos a Deus, sim, a gente amava demais nosso pai, mas o Senhor quis guardá-lo para não deixá-lo dependente numa cama. Meu pai, ele era muito disposto, muito trabalhador. Ele, aos 80 anos, ele perdeu a visão dele, decorrência de glaucoma. E foi casado com minha mãe, 63 anos de união. Uma bênção, viu? A união dos meus pais, um casal de grande testemunho. Agradeço a Deus pela infância que tive ao lado dos meus irmãos e irmãs. Agradeço a Deus por ter nascido e crescido num lar ajustado. Apesar da família ser grande, mas nós éramos mimados. O nosso pai, mamãe era tímida, mas papai abraçava todos os filhos. Tão lindo! Todos os filhos, ele chamava um nome de cada um carinhoso. Ele me chamava de minha santinha. Dava cheiro. Se ele conhecesse você, parecia que ele tinha visto você nascer. Papai sempre gostou de abraçar. Ele abraçava muito. O papai era uma bênção de Deus, graças a Deus. Assim, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos moldando, e a gente vai tendo o domínio do Espírito, né? A gente vai aprendendo a amar, a se colocar no lugar do outro, porque fazia coisas que desagradavam a Deus religiosamente, achando que estava agradando a Deus, mas é por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? E eu aprendi, sim, a falar com amor a razão da minha mudança, entendeu? A gente tem que amar as pessoas, porque se eu não amo a quem eu estou vendo, como é que eu posso dizer que amo a Deus? Eu tenho que amar o meu próximo, que é o mandamento. O segundo mandamento, o primeiro é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A Igreja Católica, ela está despertando. Eles viram a igreja esvaziando. O povo estava caminhando sem saber para onde ia e no máximo até o purgatório. A Bíblia não fala em canto nenhum que existe esse lugar. Aquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, teve um que não, foi condenado, mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A promessa do Senhor foi, ele prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha tempo de descer ali da cruz para fazer parte de uma religião. Aquele homem não teve tempo de se batizar, de ler a palavra. Ele foi salvo unicamente porque ele creu. E ele não precisou de rezas para que ele viesse a ser salvo. Não, é crer que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus morreu por todos e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é suficiente. É com a boca que se faz confissão e com o coração que se crê para a justiça. Maravilhoso demais, né? Hoje eles já oram, fazem a missa de cura, estudam a Bíblia, entregam o dízimo e dão a paz do Senhor e já chamam os evangélicos de irmãos, né? Então estão progredindo, né? Graças a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver e o da minha família. Meus filhos, minhas noras, meus netos, minhas netas, todos são servos do Senhor. São nova criatura em Cristo Jesus. Todos já tomaram a sua decisão. É uma bênção, gente. Debaixo do sangue de Jesus estamos protegidos e abrigados. Aleluia, aleluia. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A paz que reina em meu coração, ninguém pode tirar. Aleluia. Eu não sou de mim mesma, porque fui comprada por preço do sangue precioso de Jesus. Hoje, se eu fechar meus olhos, tenho plena convicção que estarei para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Tudo que relatei é verdade. A palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. Como eu sou filha de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Eu temo ao Senhor, portanto, tudo que falei aqui é verdade. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me levou a registrar aqui os fatos
que me levaram a tomar uma decisão para o Senhor, Pai. O Senhor é o único que pode transformar a vida. O Verbo se fez carne, a tua palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Aleluia! A verdade, ele é a verdade. A tua palavra estava nele. Ele disse, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a te agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida e continuará fazendo na vida dos meus e na vida de todos aqueles que de um modo ou de outro querem fazer a tua vontade. Eu creio que o Senhor se revela a todo aquele que te busca com sinceridade. O Senhor é o único que conhece os nossos pensamentos, o que se passa aqui no nosso coração. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, e eu te agradeço por tudo. Muito obrigado você por ter assistido, tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.